Eu quero convidar o Anderson, meu afilhado. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Que Nossa Senhora te abençoe e te guarde nessa noite aqui conosco, mais uma vez. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder estar aqui com vocês. Na semana passada, a nossa semana foi recheada, cheia de novidades de Deus, porque aconteceram coisas que não estavam previstas na minha agenda. A gente tinha um evento para fazer aqui, não deu certo, e o Padre Rodrigo me arrumou um monte de coisa. Na outra semana que eu vim, rezei e disse, olha, eu gostaria de estar presente com vocês, mas não poderei, e o Tony acabou me fazendo esse convite. Então é uma alegria poder estar aqui de novo com vocês. Espero que essa segunda noite do Seminário do Sangue do Cordeiro possa ser bênçãos sobre bênçãos na vida de vocês, amém? Levante a mão para o alto e diga assim com força, eu creio no poder do sangue do Cordeiro, para me curar e para me libertar. E a maior libertação que o sangue do Cordeiro fez na minha vida é a libertação do meu pecado. E hoje eu me aproprio desta graça para viver uma vida de santidade. Então vamos aplaudir Jesus, o Cordeiro de Deus. Pode ser com mais força, igreja. Esse Cordeiro merece. Podem tomar o vosso assento. Eu gostaria que vocês abrissem comigo a Santa Palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 1 e no versículo 29. João 1, 29. João 1, 29, quem achou, diga um amém bem bonito. E assim vai dizer o texto. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Vamos aplaudir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com gratidão, com amor e com alegria. Queridos, em cima dessa passagem que diz que o Cordeiro veio tirar o pecado do mundo, eu lembro da passagem de 1 João 4,8, onde vai dizer que Deus é amor. E se você vê a ação de Deus no Evangelho, é sempre com o fim de salvar os pecadores. O Senhor vai e salva Zaqueu do pecado. Lucas 19:10 vai dizer, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido no pecado. O Senhor salva 3 mulheres com problema de ordem moral, prostitutas, adúlteras, impuras, e as conduz ao reino da santidade. O Senhor canoniza o primeiro santo da Igreja Católica na cruz, o salvando do pecado e o levando ao reino da santidade. O Senhor vocaciona discípulos a segui-los, que muitos eram pecadores, como Levi 9:9, o Senhor passa e diz, vem, segue-me. Aí onde ele dá aquele banquete maravilhoso, e as pessoas comentam, não, mas esse homem fica comendo com pessoas de má vida. E Jesus vai dizer, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar a conversão os puros, mas os pecadores. Vai dizer o apóstolo Paulo, esse
grande receptáculo da graça de Deus, em 1 Timóteo 1,15, eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. E essa que é a grande missão do Cordeiro e o grande benefício desse sangue. Quando o Senhor morre na cruz, acontece algo prodigioso. A vontade enfraquecida de Adão, do qual submetido ao pecado, às suas paixões, entregue-se a si mesmo, recebe o sangue da nova aliança, o sangue do novo Adão, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E para que esse sangue vem a nós? Para nos tirar da vida do pecado e nos levar à salvação. Olha aqui que bonito que vai dizer na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradições de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Eu acho maravilhoso, muito maravilhoso, quando nós rezamos pelo sangue de Jesus e pedimos uma libertação de uma influência demoníaca, como de um trabalho de feitiçaria, uma contaminação espiritual. Eu acho maravilhoso quando nós afrontamos aquilo que não pode ser curado através do sangue de Cristo, como a oração por maldições hereditárias, como nós rezamos a semana passada, palavra de maldição. Eu acho maravilhoso quando o sangue de Cristo é clamado numa oração e um paralítico de uma cadeira levanta, um milagre acontece. Tudo isso é muito lindo, sim ou não, igreja? Mas nada é tão maravilhoso quando o prodigioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo arranca uma alma do pecado. Queridos, eu gostaria que vocês entendessem que o catecismo da Igreja Católica, ele caracteriza o pecado como o maior mal no mundo. Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Por causa do pecado dos homens. Por que existe o inferno? Por causa da rebelião, do pecado dos anjos. Por que houve o dilúvio no tempo de Noé? Por causa do pecado dos homens que não obedeciam a Deus. Por que existe a quebra das famílias? Por causa do pecado do adultério. Por que há o aborto? Por causa do pecado da impureza. Por que tantas pessoas passam fome? Por causa da ganância dos poderosos que não têm compaixão e caridade no coração. Por que pessoas que eram amigas se tornam inimigas? Por causa do pecado do ódio, por causa do pecado do orgulho, por causa do pecado da soberba. Por que o mundo vai mal? Por causa da indiferença, por causa do pecado do abandono a Deus. Ou seja, meus irmãos, tudo na vida que causa desgraça, que causa problema, que causa ruína, é por causa do pecado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o pecado é uma desgraça. E olha aqui, meus irmãos, a Bíblia que vai dizer isso, não sou eu. Lamentações capítulo 5, verso 16, o profeta Jeremias, cheio de dor, vai dizer: caiu-nos da cabeça a coroa. E vai falar: desgraçado de nós, porque pecamos. O pecado nos tira da vida da graça, da união com Deus, do amor de Deus, e nos entrega ao poder de Satanás. Santo Afonso diz que quando uma alma peca mortalmente, ela expulsa Deus da alma e acolhe o demônio. Por isso que a Bíblia vai dizer em 1 João 3,8, aquele que peca é do demônio. E aí sabe por quê, queridos irmãos? Que nós estamos vivendo um período em que os homens se encontram inclinados à tristeza, à depressão, ao suicídio, à falta de sentido na vida. Você pode fazer, irmãos, a palestra que você quiser. A pessoa, ela pode ler o livro de autoajuda que ela quiser. Ela pode escutar que ela tem um poder da mente, que ela é capaz. Ela pode ver o testemunho do cara que não tem braço, que não tem perna, que empreende, que faz... Eu já fui na palestra dele, é muito boa. Mas você pode escutar tudo. Você pode ter uma biblioteca lotada de livro do poder da mente, como agir, como ser forte. Se o pecado continuar instalado na alma, nada vai adiantar. Por que tantos
jovens, no auge da sua carreira, como Janis Joplin, como Kurt Cobain, como tantos outros, que se suicidaram com 27 anos, com sucesso, com dinheiro, com fama, com tudo que todo mundo quer. E aí eu quero falar para vocês a palavra de Santo Agostinho, porque os santos da igreja que tem a iluminação da graça, nós devemos olhar para os santos da igreja, para a palavra deles e deixarmos nos orientar pela verdade da fé católica. Olha o que Santo Agostinho dizia: já que o pecado é o motivo da sua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo da sua alegria. E sabe o que a Bíblia vai dizer sobre a tristeza? A tristeza já matou a muitos. Aí vem o Papa João Paulo II dizer o quê? Os consultórios psiquiátricos estão cheios, porque os confessionários estão vazios. Enquanto as pessoas não se apropriarem do sangue do Cordeiro e do benefício, o homem vai continuar cada vez mais num declínio. Um pai que trai a esposa no adultério e que trai os filhos, ele não é feliz, sabe por quê? Porque a consciência dele fica mutilada, porque ele rompeu com a aliança com Deus, com a sua família e com os seus deveres. Quando ele chega em casa à noite, que a criança vem, corre no colo dele, dá um abraço, papai, que ele dá um beijo na esposa, a consciência dele é mutilada, porque ele sabe que ali está um homem que trai. A mesma coisa de uma mulher. Um empresário que rouba, ele não dorme em paz, ele não tem felicidade. E o pior de tudo, quando o pecado do roubo, ele é confessado, se o padre for bom em moral católica, ele tem que pedir a restituição do dano, porque senão a culpa não é apagada. Uma moça que faz aborto, a gente quando acompanha mulheres que fazem aborto, é um sofrimento interminável, às vezes até o fim da vida com um sentimento de culpa. A juventude hoje em dia é enlouquecida pela pornografia. 87% dos sites acessados da internet são com fins pornográficos. Nunca viu uma cultura, meus irmãos, tão pansexualista. Nunca viu tanta imodéstia no vestir. Nunca viu tanta separação na vida conjugal. Eu fiquei sabendo, eu esqueci do nome das festas, que tem umas festas, não sei se é Caldas, por aí de Goiânia, que o pessoal fica tão embriagado, que eles têm relação sexual em cima da picape, na frente de todo mundo, sem um pingo de pudor. É uma revolta contra Deus, é um liberalismo. Você vai na noitada, você vê um monte de jovem embriagado com bebidas alcoólicas, cachaça, outros com drogas pesadas. E aí a gente vê hoje acontecendo o que, meus irmãos? Uma epidemia de suicídio. Crianças com 12 anos de idade com depressão, isso não tinha 50 anos atrás. E aí a gente vê o homem enlouquecido. Eu estava vendo um vídeo na internet de homens que se unem e vão viver numa comunidade de cachorro. O cara coloca roupa de cachorro, focinheira de cachorro, ele anda de 4, ele faz cocô na casa, ele faz cocô na rua, ele come ração e vive com um monte de gente com roupa como de cachorro. E aí você sabe o que eles falam? Nós queremos viver assim como cachorro, porque os cachorros são os animais mais amados. Eles não estão entendendo. Para eles receberem amor, eles não precisam se vestir como cachorro, eles têm que se aproximar do sangue do Cordeiro, porque eis aqui é o Calvário, a montanha dos que amam. E amigos, o mundo vai de mal a pior. E aí um padre amigo meu disse para mim, sabe o quê? Anderson, a única diferença dos católicos e dos pagãos é porque os católicos falam que tem nome, mas vai no confessionário para você ver o que a gente escuta lá. As pessoas estão desorientadas, o pessoal está vivendo num pecado terrível. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus não morreu na cruz para que nós vivêssemos assim. O livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 1 vai dizer, sabe o que, meus irmãos? É para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará.
2 Coríntios 3,17, aonde está o Espírito, aí há liberdade. Irmãos, não há maior graça que o sangue de Jesus pode nos fornecer do que sermos pessoas livres. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que vale mais uma casa com pão seco com a paz do que uma casa cheia de carne com a discórdia. O que tem de pessoa que está bem na sua vida financeira e pessoal, e a casa da pessoa é um ringue de boxe. Gente, não tem amor entre os esposos. Não tem amor entre os esposos, respeito, educação dos filhos, boa convivência. Às vezes o pai trabalha o dia inteiro, chega à noite, a criança está dormindo, não tem afetividade. Quantos casais que eu tenho conhecido de igreja que estão se separando, que nem se unem mais sexualmente, porque acabou o vínculo da caridade nas famílias? Não é para isso que Jesus morreu. E aí nós precisamos nos apropriar desse sangue do Cordeiro e viver a vida na graça. O sangue do Cordeiro nos deu poder para pisar o pecado. Você sabe o que Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena? Santa Catarina de Sena foi uma mística que ficava em êxtase, e Deus começava a falar pela boca dela, e 3 frades anotava tudo. Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena: Catarina, depois que o meu filho morreu na cruz, tal é o poder do seu sangue, que o homem peca porque ele se entrega, porque se ele se apropriasse da vontade do sangue do meu filho, ele jamais consentiria num pecado. E aí você sabe por experiência própria, quando você se converteu, ou hoje, se você vive uma vida na graça, está rezando, lendo a palavra, andando na linha, cumprindo os mandamentos, tendo uma vida de virtude, a alma fica em paz. Pode vir preocupação, pode vir luto, o diabo pode se levantar, problema de enfermidade, problema econômico, mas aí a gente pode falar, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando a alma vai para o pecado, você pode ver que até a face da pessoa fica diferente. Ela não consegue olhar você nos olhos. Por quê? Porque perde o brilho. O pecado nos entorpece, o pecado nos joga no chão, o pecado nos coloca sob o poder de Satanás. E aí nós vamos clamar para que o sangue do Cordeiro nos faça andar em santidade de vida e pisar o pecado, pois é para isso que nosso Senhor veio. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu estava procurando livros para montar essa palestra, e alguns aqui sabem que eu já disse que tenho uma biblioteca bem bacana em casa, com bastante livros, mas não tem um que fala sobre o sangue de Jesus. Eu falei, é uma literatura que está faltando no mercado católico. Eu achei uma apostila, por graça de Deus, bem antiga que eu tinha, que tinha umas 4 páginas que falava sobre o sangue de Jesus. E olha o que Deus disse para Santa Catarina de Sena: esta é a chave do sangue do meu filho unigênito, é a chave que abriu a vida eterna. O cordeiro tostado no fogo da divina caridade, o cordeiro exangue, sangrando por todas as feridas. Ponde a boca no costado do Filho de Deus, porque é uma abertura que lança fogo de amor e derrama sangue para lavar as nossas iniquidades. Como que eu vou colocar a boca no sangue de Jesus, Anderson? Eu vou te ensinar isso daí hoje. Você sabe o que Santo Afonso Maria de Ligório dizia? Quando você medita a paixão de Jesus Cristo, misticamente você bebe o sangue de Jesus na sua alma. Quando você se ajoelha e começa a pensar no Calvário, começa a pensar na paixão, começa a fazer o mistério da adoração da Santa Cruz, você vai bebendo desse sangue, e esse sangue vai iluminando a sua inteligência, ele vai limpando a sua memória, ele vai fortalecendo a sua vontade. E aí eu digo para vocês, por isso que Satanás não tolera a mensagem da cruz. Por quê? Porque Santo Afonso Maria de Ligório diz: não há nada mais salutar para nos tirar do pecado do que a meditação frequente da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando uma alma começa a amar a paixão de Jesus Cristo, vai acontecer com ela o que aconteceu com os pastorinhos de Fátima. Jacinta chegou e perguntou assim: Lúcia, por que Jesus morreu na cruz? Ela disse: para nos salvar dos nossos pecados. E quem prendeu Jesus na cruz? Perguntou Jacinta a Lúcia de Fátima. Não foram os judeus,
foi os nossos pecados. E aí quando você vai lá em Hebreus capítulo 6, versículo 6, e diz que quando nós pecamos, nós pregamos novamente o Filho de Deus na cruz, aquilo vai constrangindo a nossa alma. Amor se paga com amor, vai dizer São João da Cruz. E eu não vou querer prender Jesus na cruz com a mentira. Eu não vou querer prender Jesus com a vaidade, com ódio, com a mágoa, com o adultério. Deus me livre, Senhor, eu te amo. E o que eu quero é estar como São Francisco, abraçado contigo na cruz. O que eu quero é estar como Paulo, Gálatas 2,19, eu estou preso à cruz de Cristo, e eu não vos quero ofender. E o que eu faço, Jesus? São Francisco de Sales vai dizer, o Calvário é a montanha dos que amam, venha junto comigo e beba do meu sangue. Porque se você beber do meu sangue, você vai ser lavado, você vai ser purificado. E aí, meu irmão e minha irmã, se você quer viver uma vida abençoada pelo sangue do Cordeiro, eu te dou uma dica. Marcos 8,34, renuncie a ti mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser ser lavado no Cordeiro, você precisa ser preso à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus vai dizer em Mateus 10,38, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E aí tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, por que muitos não vão para a cruz? Por que muitos não querem carregar a cruz? Porque a cruz é o grande mistério do sofrimento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz requer renúncia, a cruz requer morte para nós, a cruz requer morte para o mundo, a cruz requer morte para os prazeres. Aí sabe o que São João da Cruz vai dizer? Renuncie aos teus prazeres e encontrará o prazer que o teu coração deseja. Você não nasceu para viver no pecado, o seu coração tem sede de algo a mais. Santo Agostinho dizia, meus irmãos, criaste-nos para vós, e nós não podemos viver enquanto não estivermos unidos em vós. Agora sabe qual que é o problema? As pessoas querem só Jesus ressuscitado. E aí São João da Cruz vai dizer, se quiseres possuir a Cristo, jamais o busque sem a cruz. Religião sem cruz não é afundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que quando nós carregamos a cruz e começamos a renunciar a nós mesmos, o mundo, a força do pecado, ela perde em nossa vida. Nós não vamos mais querer ficar rastejando. Por quê? Porque um amor novo tomou conta do meu coração. São Francisco de Sales dizia, quando uma casa pega fogo, tudo que não presta é jogado para fora. Quando o amor de Deus entra dentro de uma alma, tudo que é pecado é jogado fora. Não tem mais poder. E é o Espírito Santo que vem aplicando em nós os mistérios do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente aqui que está me escutando que tem anos que você não confessa. Tem gente que está aqui me escutando que você perdeu tantas graças na sua vida por não ter buscado a cruz, por não ter se lavado no sangue. E sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Passa o meu sangue na sua história. Pegue esse advento e faça uma transformação radical de vida. De que maneira? Pisa de uma vez por todas o pecado. Toma uma decisão. Não é um anjinho que vai chegar e vai dar uma flecha na sua cabeça e você vai ficar mais forte por causa do poder desse anjinho. Eu não vou pecar nunca mais. Gente, não se esqueça de uma coisa. Tudo na nossa vida, ela recebe graças em virtude de uma decisão. Quando eu voltei do meu primeiro encontro de experiência de oração, eu me decidi. Eu vou jogar fora os telefones das garotas que eu saía. Eu não vou mais andar com pessoa desse tipo. Eu vou jogar fora meus vídeos pornográficos, meu CD de música profana, e eu vou decidir seguir a Cristo. Isso chama-se ato da vontade. E quando o ato da vontade é tomado com maneira enérgica, a força dele vem do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, você precisa viver uma vida abundantemente na graça. Por favor, o pecado está judiando de nós. Ele tem matado sonhos, ele tem estragado projetos, ele tem acabado com famílias. Imagina um homem que é para cuidar da sua esposa, dos seus filhos, andando cambaleando bêbado na rua por causa de cachaça. Jovem que tinha um futuro promissor, escravo da cocaína, do adultério, da prostituição. Levanta a mão comigo, no sangue do Cordeiro. Assim, no sangue do Cordeiro, eu sou chamado à santidade.
Eu sou chamado à vida nova em Jesus. O pecado não deve reinar em mim, porque eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. E eu posso profetizar: eu tenho uma vida nova em Cristo. Aplauda o sangue de Jesus, igreja. Deus Pai continua dizendo para Santa Catarina: é um banho de sangue. Olha o que ele vai dizer: mergulhai-vos, afogai-vos no sangue do crucificado, lançai-vos no sangue, embriagai-vos no sangue, revesti-vos do sangue. E aí Deus continua dizendo, isso daqui é a palavra de Deus, hein, gente, para Santa Catarina de Sena: e se fostes infiéis, e se eu cair, rebatizai-vos no sangue. Se o demônio vos ofuscar o olho da inteligência, lavai-o com sangue. Se caíste na ingratidão por danos desconhecidos, sede gratos no sangue. No ardor do sangue deveis dissolver a tibieza, e na luz do sangue expulsai as trevas. É no sangue de Jesus que toda aquela fraqueza espiritual vai embora. A indolência, a preguiça. O sangue faz a gente querer acordar cedo e rezar, a ter uma vida de busca da palavra logo cedo na manhã, a consagrar o nosso dia a Nossa Senhora, a buscar o Santíssimo Sacramento, a fazer os louvores ao Senhor. E aqui vai dizer, e de novo, quero vestir-me de sangue, e despojar-me de todas as vestimentas que usei até agora. Disse-lhe Jesus a Santa Catarina de Sena: quem contempla o preço do meu sangue que por ele paguei, tem a certeza da salvação. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como que está a sua vida diante da cruz, mas muitas pessoas não têm mais essa questão da meditação. Quando você é convidado para participar de um seminário do sangue do Cordeiro, você tem que lembrar que esse sangue jorrou na cruz. E aí você tem que colocar algo a mais na sua vida de oração nesse seminário. Você tem que gastar um tempo da sua semana meditando a Sagrada Paixão. Pega um bom livro, vê alguma coisa na internet, coloca uma cruz no altar da sua casa. E se possível, tenta ter alguma mais ensanguentada. E vai toda semana e fica adorando Jesus crucificado. Bebe desse sangue, pede a fortaleza desse sangue. E aí sabe que graça que nós temos, irmãos? Uma graça que somente a fé católica tem. Você tem a graça de beber fisicamente, não espiritualmente, esse sangue. A gente fala assim agora, ó: sangue de Jesus caia sobre a minha vida. Esse sangue de Jesus, ele caiu sobre a sua vida agora que você pediu, espiritualmente ou fisicamente? Espiritualmente. Um protestante pode pedir esse sangue de Jesus, ele pode cair sobre a vida do protestante também espiritualmente, sim ou não? Agora eu vou te falar aqui uma coisa linda: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você escutou o que Jesus acabou de dizer para você aqui, irmãos? Você tem a oportunidade de beber o sangue dele. Aonde? No mistério da Santa Missa. Todas as vezes que você comunga, a igreja te ensina que é corpo, alma e divindade. Vamos lá de novo? Quando eu comungo corpo, alma e divindade. E aí eu tenho uma coisa seríssima para falar para vocês. Santa Teresa d'Ávila dizia: basta uma comunhão para sermos santos. Ou seja, Santa Teresa d'Ávila vai dizer que se uma vez na vida você beber o sangue de Jesus, comendo a sua carne, basta para você ser santo. E aí o bem-aventurado José Alamano, sabe o que ele vai dizer? Por que não o somos?
por que não somos? E ele responde: o defeito não está no alimento, mas em quem o comunga. E aí, irmãos, o sangue do Cordeiro, ele é derramado abundantemente na Santa Missa. E é o momento em que nós mais podemos ter a união, de ter esse sangue correndo nas nossas veias, de ter esse sangue nos lavando, de ter esse sangue nos purificando. E aí eu fiquei chocado com algo que eu li, que Jesus disse a uma santa, chamada Santa Margarida Maria Alacoque: olha isso, eis os maus tratos que me dão. Jesus dizendo: queixa-se das comunhões, não sacrílegas, mas tíbias e frias. Escuta aqui, ele vai falar dos maus tratos que dão para ele. Ele não está falando da comunhão sacrílega, daquela pessoa que não confessa há anos e comunga, da pessoa que está em pecado mortal e que comunga. Isso é o sacrilégio. Quando uma pessoa comunga em sacrilégio, vai dizer São Cirilo de Jerusalém, ela comunga a Cristo e a Satanás para reinar e a Cristo para ser crucificado. Se você ler no Evangelho, quando Judas comungou na primeira ceia, o demônio entrou dentro dele. A alma que comunga em pecado mortal recebe um dano de alma, de ficar com o demônio reinando nela. Diga assim comigo: misericórdia, Jesus. Essa é a alma sacrílega. E aí eu vou ler de novo, você precisa entender isso. Porque se você entender isso daqui, um benefício incalculável do sangue do Cordeiro vai vir na sua vida. Eu vou ler de novo. Eis os maus tratos que me dão, queixa-se Jesus das comunhões não sacrílegas, mas tíbias e frias. É como, presta atenção que essa frase foi um achado, é como derramar o meu sangue sobre um cadáver podre, portanto, sem produzir efeito. Vocês escutaram isso daqui seriamente? Jesus disse a Santa Margarida: não é comunhão sacrílega. Sabe o que é uma comunhão tíbia e fria? É quando a pessoa não se prepara bem, quando ela não tem vida de oração, quando ela vem na missa e fica só olhando no celular, olhando para o lado, conversando, sem prestar atenção nada. O padre vai celebrando, ela está um devaneio. Ela vem e comunga, porque todo mundo vem. Ela recebe Jesus automaticamente, fisicamente. Ele entra na boca da pessoa, mas espiritualmente não tem efeito. Por quê? Porque a alma dessa pessoa não recebeu Jesus com amor. Ela é fria, ela está tíbia, ela está preocupada com tantas coisas na vida dela. Em nenhum momento ela pensa em voltar para o seu lugar e amar profundamente a Jesus. Como Santa Gema Galgani, que depois comungava, abraçava o corpo dela e dizia assim: Jesus, agora você é só meu. Como Santa Maria Madalena de Paz, que quando entrou no convento escreveu com sangue na parede do quarto dela: tudo pela Eucaristia, nada para mim. Como São João de Ávila, que comungava e tinha que pular num tanque de água gelada. A mesma coisa de São Pedro de Alcântara. Como São Francisco de Sales, que comungava, o fogo eucarístico era tão intenso na vida dele, que ele pisava na neve, a neve derretia o gelo, ele ficava incendiado de amor, incendiado de fogo. Como Santa Maria Madalena Sofia Barati, que era mãe de 8 filhos e trabalhava numa fábrica de meia. Quando o sacerdote colocava a Eucaristia na boca dela, tinha que tirar a mão rápido. Por quê? Porque do hálito dela vinha fogo, o coração dela estava em chama, as costelas dela estralavam. E qual que era o fruto da vida desses que comungavam dessa maneira? Virtude, santidade, apartamento do pecado, amor verdadeiro ao próximo, amor verdadeiro a Deus, liberdade de vida, conduta ilibada, santidade. É a graça de quem comunga bem o sangue de Jesus. Agora Jesus está falando, quando a gente vai na missa beber o sangue do Cordeiro e está com a alma fria, ou a gente vive a tibieza, que é a frouxidão espiritual, faz tudo por preceito, sabe o que acontece? Não tem nenhum efeito o sangue de Jesus. É como se ele tivesse derramando o sangue dele sobre um cadáver. E ele vai falar aqui, ó, sem produzir efeito. Quem disse isso foi Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, uma das almas mais eucarísticas do mundo. E agora eu te pergunto, por que Jesus está dizendo isso daqui nessa noite para você? Porque o Senhor quer que nesse seminário do Cordeiro você saia de um nível para o outro.
O Senhor quer que você suba na graça, que você entre no campo sobrenatural mais destacado, que você seja mais forte, que você seja mais dedicado, porque o Senhor tem bênçãos para derramar sobre a tua vida, mas primeiro Ele quer te ensinar a catequese de fazer as coisas certas, porque se você aprender a fazer a coisa certa, quando você comungar, vai vir um dilúvio de sangue do Cordeiro na sua alma, produzindo frutos 100 por 1, e você vai andar na vida de santidade, testemunhando a glória de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. Não há nada mais maravilhoso que o sangue do Cordeiro possa produzir em nossas vidas. Pode aplaudir com mais força, que é o sangue dele. E aí, se você me perguntar como que o sangue do Cordeiro tem efeito na minha alma, sabe aonde? Pelos sacramentos da Igreja Católica. Quando você foi batizado, foi o sangue do Cordeiro que te purificou do seu pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, pois nos lavou dos nossos pecados no sangue alvejado do Cordeiro. E aí quando tem as quedas e cai, o que eu faço para levantar? Eu vou buscar novamente a graça do sangue do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, que vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 7, se porém andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é feito de maneira maravilhosa no sacramento da confissão. Só que da mesma maneira que você se precisa preparar bem para comungar na missa, você também precisa se preparar bem para confessar, porque tem as confissões bem feitas e tem as confissões sacrílegas. O que é uma confissão sacrílega? É uma confissão que eu não tenho arrependimento, é uma confissão que eu não faço exame de consciência, é uma confissão que eu não procuro contrição, tristeza pelo meu pecado. Eu confesso por confessar, porque eu quero comungar, porque eu vejo a fila às vezes cheia. Queridos, o sacramento da confissão é uma graça. É uma graça estupenda. Mas São João Maria Vianney vai dizer que quando a tática do demônio com a gente, quando ele quer nos levar ao pecado, ele faz a cada um de nós esquecer de Deus. Está lá escrito em Provérbios 15:3 que os olhos de Deus estão em todo lugar. O demônio coloca uma venda na nossa inteligência e nos conduz ao pecado. Aí depois cai, aí vem a tristeza e a pessoa quer se reconciliar com Deus. Aí vem a outra tática do demônio, ele vem em cima de nós para nós não falarmos o pecado ao padre. Ah, mas o padre me conhece, eu sou do dízimo e roubei um dinheiro no dízimo. Ah, eu traí a minha esposa, eu menti, eu roubei na empresa. Eu sou uma pessoa que arranha a reputação do Ah não, eu não vou falar para o padre, porque se ele ficar sabendo que eu faço isso daí, eu não vou mais ter moral com ele não vai mais olhar da mesma maneira para a minha vida. Aí o que muitas pessoas fazem? Não recebem o sangue do Cordeiro na confissão, porque a confissão sacrílega. A igreja ensina que toda confissão, que ela não é contada o pecado, ela não recebe absolvição, porque a pessoa pode enganar a Deus, o padre, mas não pode enganar a Deus. E o que acontece? A pessoa ela não sai devidamente perdoada do confessionário. Por quê? Porque requer uma confissão à voz das penas. Ela tem que falar. Aí o inimigo fica interditando a pessoa para ela não confessar bem. Se a pessoa não confessou bem, ela não recebeu a absolvição. Se ela não recebe bem a absolvição, ela não recebe bem o alimento do altar. Vocês lembram que na semana passada o Tony Alisson falou para vocês buscarem confissão e Eucaristia, sim ou não? Lembram? É aqui que está a graça do sangue do Cordeiro. Queridos, nada pode realizar mais por você do que o próprio Jesus na missa. Mas muitas graças não estão vindo a nós, porque o demônio tem nos enganado quanto aos métodos. E hoje aqui nós estamos ensinando a palavra da igreja, para que você, irmão, ande em novidade de vida e receba uma bênção cavalar, principalmente nesse tempo de advento, que Jesus nasça verdadeiramente na sua alma, porque quando nós fazemos a coisa certa, meu Deus do céu, foi maravilhoso, quando Santo Antônio de Pádua estava fazendo uma pregação, e um jovem escutava a pregação de Santo Antônio e ele só chorava. A contrição pelos seus pecados foi uma coisa imensa, ele chorava, e quando ele foi confessar com Santo Antônio, era tão abundantemente o choro do rapaz que ele não conseguia nem falar a palavra.
O Santo Antônio disse: vai, anota os seus pecados e traga a mim, que eu vou ler e te absolvo. E o rapaz foi lá e começou a anotar o pecado. Quando ele chegou para Santo Antônio, ele mostrou onde estavam anotadas as suas faltas. Santo Antônio as leu. Não precisa nem perguntar se o rapaz estava arrependido, ele não conseguia parar de chorar. Quando Santo Antônio pronuncia as palavras da absolvição e perdoa aquele rapaz, sabe o que aconteceu? Todos os pecados que estavam escritos naquela folha apagou-se, porque no sacramento da confissão nós vivemos o mistério do sangue do Cordeiro. O Senhor nos purifica dos seus pecados e nos entrega a vida da graça. Isto é o mistério do sacramento da confissão. Na sua igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, onde o sangue do Cordeiro é ministrado, não pela mão de um pastor protestante, mas somente pela mão do sacerdote da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É só na igreja de Cristo, e pode aplaudir com mais força, porque é aqui que o sangue estremece, é aqui que a graça acontece, é aqui que o milagre vem, é aqui que o pecado é perdoado, é aqui que a alma é fortalecida, é aqui que a graça é infundida, meu irmão, minha irmã. Se você está entendendo o que o missionário está dizendo, levanta as duas mãos para o alto e diga aleluia. Se você quer mais do sangue do Cordeiro, levanta as duas mãos e diga glória a Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, busca isso na sua vida com toda a graça. E aí eu falei tudo isso para dizer o que está na palavra de Hebreus 12, 22. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, das assembleias festivas, dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, enfim de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Se aproximar da montanha de Sião é se aproximar da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Se aproxima da igreja, não se aproxima do adultério, não se aproxima da mentira, não se aproxima do orgulho, não se aproxima da mentira, não se aproxima do ódio, não se aproxime da pornografia, não se aproxime do ressentimento, não se aproxime da mágoa, não se aproxime do indiferentismo, não se aproxime da soberba, não se aproxime de nada aquilo que ofende a Deus. Se aproxima da Jerusalém celeste, da igreja fundada por Deus vivo. Receba o sangue do Cordeiro e ande na alegria da santidade na sua vida, conquistada pelo preço da cruz. Aplauda esse Jesus maravilhoso, mas aplauda de pé. Levanta do seu lugar e ovacione o poderoso sangue de Jesus.